Oi, gente. Hoje nós faremos um estudo a respeito da porta das ovelhas. O seu título é Jesus e a porta das ovelhas. Mas para começar esse estudo, eu preciso ler o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 até o versículo 10. Se você está com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, se não, você ouve, eu vou ler. Diz assim: Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, quando a gente começa a estudar a respeito disso, a gente descobre que havia uma chamada lá em Jerusalém, uma das portas, né, de entrada, elas são várias, são 7 portas, se não me engano, e uma delas chamava Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas era por onde passavam os animais que para o sacrifício. Eles entravam na cidade através dessa porta. E essa porta ficava próxima ao tanque de Betesda. Eu quero ler também João, um pouquinho antes, João capítulo 5, de 1 a 9, para que você entenda. Se você quiser abrir sua Bíblia, ou pode só acompanhar a minha leitura. João 5, de 1 a 9, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Então, essa palavra Betesda, o tanque de Betesda no hebraico, a palavra Betesda significa casa de misericórdia ou casa da graça. Então, Jesus, como nós vimos no outro texto, ele próprio diz: Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Então, Jesus é o acesso seguro para o reino de Deus, aqui representado pelo templo.
Salmo 46, 1 diz assim: o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Também em Efésios 2,19 está escrito: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros dessa família, fomos adotados na família de Deus. E Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então nós vemos que em Jesus nós encontramos a identidade como filhos de Deus. Nele, em Jesus, nós encontramos abrigo, cuidado e identidade. Ele quem cuida de nós, né? Ele que tem cuidado de nós todos os dias, Ele tem nos abrigado, como Ele próprio diz, né? Como a galinha alinha-se debaixo das suas asas, os seus pintinhos. Assim Ele tem abrigado todos aqueles que se converteram a Ele, todos aqueles que o aceitaram como Salvador das suas almas. E é nele que nós temos a identidade como filhos de Deus. O capítulo 1 de João a palavra diz assim, que ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, de fato. Fomos adotados nessa família. Quando o próprio Deus entregou seu único filho para morrer por nós, Ele nos adotou. Mas agora, esta condição de filhos de Deus, de abrigados do Senhor, de ser cuidados por Ele, né? Há uma exclusividade do caminho. Então, nós vemos que só há uma porta verdadeira. Só uma porta verdadeira. Todas as outras portas são falsas. Às vezes, as pessoas dizem que toda religião leva a Deus, as pessoas dizem que ser bom, né, pode chegar até Deus, mas nada disso. Se eu fizer boas obras, eu posso me aproximar de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Só há uma porta verdadeira. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo morrer pelo pecador. Aí nós vemos que no Evangelho de João, ainda capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho, somente um. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o portão das ovelhas, Ele é a porta verdadeira, Ele é a videira, Ele é o caminho. A verdade insofismável, a verdade absoluta, Ele é a vida. Essas palavras de Jesus foram a declaração mais profunda deles, eu creio. Foi a mais profunda declaração de Jesus a respeito de si mesmo. Elas revelam o centro da missão de Jesus. Ele é o caminho, ou seja, Ele é o mediador e a porta de acesso para o Pai. Só há um mediador entre
Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus, então, como caminho, ele é o mediador e a porta de acesso que leva ao Pai, nos guiando a uma vida de comunhão e propósito. Ele é a verdade. Jesus é a verdade absoluta, a verdade insofismável, a verdade que transforma vidas. Ele encarna os princípios de Deus no mundo de incertezas. Jesus cumpriu a lei. Jesus foi um homem que amou de tal maneira a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, ele encarna todos os princípios de Deus no mundo de incertezas. E ele é a vida. Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida plena e abundante que se renova através do amor e do serviço. Não há outra vida. Jesus é a vida. Na verdade, também a Bíblia diz que ele é o Criador e o doador da vida. Só ele pode dar vida. Nada nem ninguém pode criar vida. Só Jesus. E ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos fez, ele nos criou. E essa vida que vem de Deus, essa vida plena, essa vida abundante, ela se renova, né? Cada dia, sempre, através do amor, através do serviço cristão. A porta das ovelhas nos lembra que só havia um caminho para os sacrifícios no templo. Só um. Jesus diz que nós devemos entrar pela porta estreita. O caminho comprido, porque poucos acertam com esse caminho. O outro caminho é a porta larga, o caminho, né, largo, mas ele leva para a morte. Mas o caminho que é estreito, que é difícil, a vida cristã não é fácil. A vida cristã, a vida de renúncias, a vida de perdão, né? É uma vida de abrir mão das minhas razões, dos meus direitos. Eu costumo citar uma música, né, uma música cristã que eu conheci ainda quando novo convertido, e havia uma banda chamada Servos. Então, eles lançaram na época um LP, né, que tinha o título de Servos, porém livres. Servos, porém livres. E ele, na letra da música, que eu não me lembro mais como é que era, o autor dizia assim, que ele abria mão das suas razões, que ele renunciava aos seus direitos em prol do seu irmão. A porta das ovelhas, irmãos, nos lembra que só havia um caminho para o sacrifício no templo. Esse caminho é Jesus. Somente se entrarmos através de Jesus, ele disse, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês podem pedir o que vocês quiserem que lhes será feito. Ele é a única porta, o único caminho que pode dar vida, que dá vida ao homem. Então, a porta das ovelhas nos lembra isso, porque, veja bem, Jesus foi lá no tanque de Betesda, e lá ele viu um homem que havia 38 anos, sofria, porque ele era paralítico e ele não conseguia descer a tempo
no tanque. Jesus, com certeza, já conhecia aquele homem. Jesus é Deus. Sabia do sofrimento daquele homem. E ele, então, se aproxima dele. Haviam vários enfermos, doentes, das mais variadas enfermidades, né? E Jesus se aproxima daquele homem e pergunta se ele quer ser curado. E o homem, então, abre o seu coração e diz que o que tinha dentro do seu coração. Que ele não tinha jeito, porque ele estava ali aqueles anos todos, e sempre quando a água era agitada, que ele tentava chegar, talvez tentava cair lá dentro, né, para ser curado, outro pulava na frente dele e ele ficava para trás. Ele não tinha solução, ele não via mais solução para ele. 38 anos, não havia. Ele não via mais solução. Se em 38 anos ele não conseguiu cair dentro d'água, ficar na beirada da água e cair dentro d'água, imagina. Jesus, então, cura aquele homem. Como a querer dizer, você não precisa da água do tanque. Você não precisa da água deste mundo. Você precisa do Salvador da sua alma. Levanta e anda. E aquele homem saiu, com certeza, feliz, dando glória a Deus por ter sido curado. As pessoas saíam daqui, passavam pelo tanque, né, enfermos ou não, passavam por ali para chegar até a porta do templo, essa porta das ovelhas. Né? Quem vinha de determinada área de Jerusalém tinha que subir. Havia uma escada que saía do tanque e ia até a porta das ovelhas. Ali essas pessoas subiam e entravam no templo, como as ovelhas, os animais que chegavam para o sacrifício. Como a querer nos dizer exatamente isso. Jesus é a porta. Entra por ele. Entre por ele. Ele é a porta das ovelhas. Se você é ovelha, entre através de Jesus, busque ao Senhor, ore ao Senhor, busque, medite. Busca de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Então, por isso eu digo que isso aponta para Jesus, o Cristo, que disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. No próximo estudo, provavelmente, a gente deve falar a respeito de uma outra característica que Jesus diz que ele é. Aqui Jesus disse, eu sou a porta. Né? Agora, nós iremos falar sobre Jesus como pastor das ovelhas. Jesus não é somente a porta, ele é o pastor que levava as ovelhas para o templo. Então, quando ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é uma promessa. Nós vemos então que Jesus não é somente o cordeiro que se entrega. Ele é também a porta que nos conduz à salvação e à vida abundante. Então, que o Senhor abençoe vocês.